Olá IPCA, hoje é sábado, dia 3 de maio de 2014. Estamos juntos há 636 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 6 a 8 do profeta Oséias. Já dissemos a você que nos capítulos 1 a 3, Oséias demonstra a idolatria e o adultério espiritual do Reino do Norte numa metáfora encenada através do seu próprio casamento. Que nos capítulos 4 e 5 há a figura de um tribunal no qual Deus se queixa contra o povo, tem uma demanda contra o povo, porque não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. E que os líderes, os príncipes e os sacerdotes estão conduzindo a nação a essa derrocada espiritual. A partir do último verso do capítulo 15, do capítulo 5, melhor dizendo, verso 15, e então entrando no capítulo 6, nós vemos a descrição de uma suposta conversão, mas que na verdade era totalmente insincera. E então as pessoas, vendo-se em aperto, resolveriam voltar para Deus, mas tão logo estivessem libertadas desse aperto, voltariam à prática dos seus pecados, porque o amor que era dedicado a Deus, na verdade, era extremamente superficial. Era como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa. E Deus está dizendo então que não adiantaria se voltarem para Ele com sacrifícios e com uma religiosidade cheia de cumprimentos rituais, porque Ele desejava, na verdade, misericórdia e conhecimento de Deus, muito mais do que holocaustos. E aí então começa a se retomar aqui a denúncia contra a horda de salteadores, que é a companhia dos sacerdotes que matam. E quando você começa a pensar a respeito disso, como os sacerdotes estão matando, como os príncipes estão responsabilizados aqui por tudo o que acontece no Reino do Norte em particular. Bom, para que a gente possa entender isso, nós precisamos ver aqui a menção a Gileade, que é feita no verso 8 do capítulo 6. E a gente vai então lá para o segundo livro dos Reis, no capítulo 15, no verso 25. A gente ainda não leu esse texto, vai lê-lo na semana que vem. Na verdade, daqui a 7 dias, especificamente no próximo sábado. Mas esse texto testemunha para nós que no Reino do Norte, nessa época em que Oséias está profetizando, a troca de reis é muito intensa. E há muitos assassinatos, muitas conspirações. E o que a gente vai vendo aqui então é exatamente uma instabilidade política que é alimentada exatamente por essa falta de princípios morais, por essa religiosidade sensual, onde Israel se transformou numa terra sem lei. Quem conseguir matar o rei, mata e acaba se tornando o próximo rei. E ali no verso 25 de 2 Reis 15, você vê que Peca conspirou e matou o rei Pecaías. E ele teve a ajuda de 50 homens dos gileaditas. Ou seja, muita gente se mobilizava para matar o rei que estivesse no poder. E a menção de Gileade aqui em Oséias 6,8 aponta para isso. E aí então a gente vê que o capítulo 7 denuncia que todos os reis caem, no verso 7 do capítulo 7. Há muitos golpes de Estado porque a corrupção já está endêmica lá em Israel. E a figura utilizada no início do capítulo 7 aqui é como se Israel fosse um forno que já está quente. E aí todo mundo que fica lá dentro está queimado por essa onda de hipocrisia religiosa, de sensualidade, de desconhecimento do Senhor. Então, todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque, diz o verso 7 do capítulo 7. E aí então a sequência mostra que por estar dentro deste forno, onde a corrupção é quem manda, onde a sensualidade, onde os interesses pessoais e não a verdade e o conhecimento de Deus, tudo isso está acontecendo ali no Reino do Norte, Efraim se torna como um pão que não foi virado. Ele não está devidamente assado neste forno, porque este forno da corrupção não molda o povo de Israel como deveria, e sim torna Israel um pão inútil para ser consumido, porque está cru na parte de cima e está completamente queimado na parte de baixo. Então, você vê que Deus está condenando isso, e condenando inclusive o fato de que as alianças militares que são buscadas
para se resistir aos assírios que agora estão se expandindo e se configurando um instrumento de juízo de Deus sobre Israel, as alianças militares também são coisa que Deus desaprova. Israel, ao invés de se converter, em vez de ter um príncipe que busque a Deus, em vez de ter sacerdotes que ensinem a verdade de Deus, Israel se enrola nessa sucessão de golpes de Estado e quando os assírios apertam, Israel vai buscar ajuda no Egito. Ou vai inclusive se submeter à Assíria, pagando impostos, que é outra coisa que a gente vai ler lá em 2 Reis capítulo 15, para tentar se manter. Mas Deus está condenando tudo isso. E ele vai dizer no capítulo 8, verso 4, que os reis que estão sendo estabelecidos nesse sistema de revolução, de conspiração, não são reis colocados pelo próprio Deus. Que a idolatria que eles mantêm lá é coisa que Deus abomina. Que eles estão semeando ventos e vão colher tormentas, diz o verso 7 do capítulo 8. E que agora eles estão entre as nações como uma coisa de que ninguém se agrada. Os assírios já não estão muito satisfeitos com eles e daqui a pouquinho eles vão acabar sendo consumidos por esses assírios. Eles estão mercando socorro entre as nações, tentando se manter, agradando ora um, ora outro, pagando aqui tributos a uma nação, ora a outra, mas eles não vão prevalecer. Eles já começaram a ser diminuídos, diz o verso 10, por causa da opressão que o rei e os príncipes fazem sobre o povo e por causa do pecado da nação. Então, o capítulo 8 culmina uma descrição que começa lá no capítulo 6. Na verdade, não tem ninguém interessado em mudar realmente. Ninguém interessado no conhecimento autêntico do Senhor. Eles vão fazer um conchavo religioso, uma religiosidade formal para tentar agradar ao Senhor, tentar dar um cala-boca para Deus, mas isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar porque Deus está de olho nos muitos golpes de Estado, nas conspirações, que tem a participação dos sacerdotes e dos príncipes. As pessoas estabeleceram um tal grau de corrupção em Israel que Israel é comparado a um forno aquecido. Todo mundo lá dentro já está contaminado. E esse aquecimento da corrupção ali não vai permitir que Israel se forme como um pão agradável para se comer, mas sim como um pão virado, que não foi virado, melhor dizendo. Um pão que está queimado por baixo e está cru na parte de cima. Esse será o juízo de Deus, as coisas ali não vão prosperar. E os reis que estão sendo estabelecidos nesse sistema não são da parte de Deus. E as estratégias que Israel está tentando traçar para sobreviver não vão prosperar. Eles estão tentando comprar o amor das nações, pagar tributos, ora aos assírios, ora aos egípcios, para tentar se manter neste conturbado cenário mundial. Mas Deus não permitirá que isso possa ser bem sucedido, porque eles estão, em vez de buscar ao Senhor, eles estão buscando aos homens, eles estão realmente virando as costas para Deus, e Deus vai se lembrar dessa iniquidade, vai castigar esse pecado e vai mandar fogo para consumir os seus palácios. É essa então a situação descrita nestes capítulos 6 a 8, onde nós vemos então o quanto o pecado chama mais pecado e o quanto a falta de ensino correto leva o povo a pecar. E um povo pecador estabelece sobre si sacerdotes e príncipes que alimentam o pecado mais um pouco, e todo esse ciclo de vícios está contaminando Israel de uma tal maneira que agora o cativeiro por mão dos assírios é inevitável. Esse é o juízo de Deus que nós vemos aqui nos capítulos 6 a 8. Lamentável, mas é fato que o Senhor é justo, que o Senhor é santo e que Ele não tolerará tal grau de afronta e tamanha violação da sua aliança estabelecida com Israel lá no Monte Sinai. Então, essa será a sentença que Deus aplicará. Creio que esses são os fatos principais que nos darão a perspectiva do que está acontecendo aqui nos capítulos 6 a 8. Eu espero que isso ajude você a ter uma boa compreensão do texto bíblico. A gente se encontra aqui, se Deus quiser, na segunda-feira para continuar o nosso estudo. Boa leitura para você e até amanhã na igreja, se Deus quiser. Até lá.